Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz. Vocês estão bem? Muito bem ou mais ou menos? Amém. Muito, amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, primeiro dia de maio, e no mês passado a gente falou sobre boas novas nas finanças. Tinha alguns crentes aqui, pastor, no mês passado. Finanças. E a gente tem falado de boas novas, porque é algo que vem diretamente do coração de Deus. Esse ano nós viveremos um ano de boas notícias. Boas notícias. Que vem diretamente de Deus. Essas boas notícias não vêm do Hugo. Não vêm do pastor. Não vêm do Elton. Não vêm de ninguém. Terreno. Não vem de ninguém terreno. Vem diretamente do nosso Senhor. E esse mês que a gente vai entrar agora é em outra área de boas novas, de boas notícias, nas emoções. E a gente sabe que a gente vive em uma geração extremamente ansiosa, uma geração extremamente depressiva, uma geração que não consegue se olhar no espelho, que não se agrada com o seu corpo, com o seu cabelo, com o seu estilo de vestimenta, que não se agrada com outras pessoas, qualquer coisinha é mimimi, ou qualquer coisinha fica revoltado, e Deus quer tratar essa área na sua vida. Deus quer que você nunca na sua vida passe por depressão, e se você passa, Ele quer te curar disso. Ele quer que você nunca seja ansioso por nada. Ele quer que as suas emoções estejam alinhadas com as emoções dele. Deus quer que você sorria com o que ele sorri e que você chore com aquilo que ele chora. Ele quer que você ame aquilo que ele ama e que você rejeite aquilo que ele rejeita. Amém? E quando a gente fala de emoções, a gente tem que se basear somente em nós. Porque eu posso estar aqui sorrindo, gritando, pulando, mas a minha emoção, por dentro, eu posso estar totalmente destruído, totalmente acabado. E talvez essa seja uma boa notícia, uma boa nova, que você não mostre para ninguém de forma visível. O pastor falou aqui, e várias pessoas deram testemunho, consegui tantos empregos na pandemia. No meio das boas novas na área financeira, eu consegui emprego, consegui casa, consegui carro, consegui um monte de coisa. E tudo isso é algo material, algo que você consegue ver. Mas muitas vezes a gente não consegue ver as emoções. E orando, hoje, eu pedi, Deus, é um pouco de ousadia minha, mas como a gente tem a intimidade de pai e filho, e faça isso também, tenha essa intimidade de pai e filho. Falei, Deus, faça com que a transformação na nossa área emocional seja tão real e tão material quanto comprar uma casa, quanto comprar um carro. Que alguém olhe para você, Cuca, olhe para você e fale assim, esse cara é muito alegre. Que olhe para você, Diego, e fala assim, esse cara tem muita paz, de onde vem tanta paz? Que olhe para você, pastor Egberto, e fala assim, de onde vem tanta alegria, de onde vem tanto vigor, diante de tantos problemas, diante de tantas notícias ruins, de onde vem tanta emoção boa? De onde ele tira tanta força? Que seja visível para todas as pessoas do seu convívio, que você foi transformado 100% nas suas emoções. Você crê nisso? Porque a Bíblia tem um grande problema. Ela mostra, na verdade, um grande problema. O maior problema da humanidade, que se chama pecado. Esse é o maior problema que a Bíblia mostra para nós, que revela para nós. Tudo o que acontece de ruim, tudo o que acontece de ruim, tudo o que acontece de mal, tudo o que acontece que é desprezível, parte do pecado. Tudo. É o principal problema.
o pecado. O meu e o seu pecado. Só que eu quero falar de outro grande problema que a Bíblia mostra. De outro grande defeito que nós temos. De uma coisa que Deus fala o tempo todo para aqueles que são dele. Para os seus filhos, para a sua nação, para a sua igreja, para a sua noiva. O tempo todo, Deus olha e fala: não tenham medo. De Gênesis a Apocalipse, Deus fala o tempo inteiro: não tenham medo. Porque o medo, ele é uma barreira. Porque o medo nos impede de fazer alguma coisa. Porque o medo, ele é uma corrente que deixa a gente travado no mesmo lugar. A gente não avança, a gente não progride, a gente não muda. A gente não é ousado por conta do medo. E existem dois tipos de medo. Existe o medo de coisas ruins. E aí é o medo mais natural. Todo mundo vai ter medo de morrer. Todo mundo vai ter medo de perder o emprego. Todo mundo vai ter medo de ser assaltado. É um medo natural. Vai existir. Porque eu não sei se vocês já perceberam, não sei, mas Deus te salvou, te curou, te libertou, morreu por você, hoje você é livre, hoje você é filho, mas Ele não tirou a sua humanidade. Ele não arrancou de você a humanidade. Por isso você continua sentindo medo, porque você é humano. E é normal sentir medo de coisas ruins. Mas o medo, ele é um problema tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que muitos não se encontraram com Deus porque tinham medo de se encontrar com Ele. E esse é o segundo tipo de medo. Eles tinham medo de se encontrar com o Senhor. E eu me lembro muito bem da passagem que fala que Deus estava no alto do monte. E aí, no alto desse monte, havia fogo, fumaça, nuvens, trovão, uma tempestade como se nunca viu. E Deus fala assim: ó, subam que eu quero falar com vocês aqui. E o povo, com medo disso, falou: Moisés, sobe lá no nosso lugar, conversa com Deus, troca uma ideia com Deus, e aí vem pra gente e compartilha tudo aquilo que Deus falou. Porque eles tinham medo, mas eles não estavam com medo do diabo, eles não estavam com medo do inferno, eles estavam com medo de Deus. E o medo, ele é tão problemático que ele pode até te afastar de Deus. E eu quero te perguntar essa noite: você tem medo de se encontrar com Deus? De verdade. Porque muitas vezes a gente pensa, né? E no dia do juízo, quando passar os meus pecados lá no telão do céu? Ah, não sei não, hein? E agora? Estou com medo. Você tem medo disso? Se você tem medo desse dia, deixa eu te falar uma coisa. Deus enviou o Filho dele. Para todos os vídeos que iam passar lá no céu, Ele pegou todas essas fitas e queimou. Porque Ele perdoou todos os seus pecados. Você está limpo. Você está branco, sem sujeira nenhuma. A Bíblia fala que a noiva dele vem com uma roupa branca, sem sujeira nenhuma. Totalmente limpa. Totalmente limpa. E nós temos uns amigos nossos, eu e a Stephanie, e a gente no sábado foi no japonês com eles, né? Que aí no domingo aqui todo mundo sabe, eu passei mal, não vim pregar, né? O pastor falou para todo mundo. E a gente estava conversando com eles, e eles foram para a Suíça, né? E aí eles falaram assim: é pior olhar para a neve do que olhar para o sol. Porque você fica olhando um segundinho para a neve e o seu rosto começa a arder de tão branco que é a neve. Você não consegue ficar um minuto olhando diretamente para a neve,
de tão branco que é, que chega a arder o olho. É desse jeito que você vai subir para o céu. Totalmente branco, porque Jesus morreu na cruz para que você deixe o seu medo de lado. Essa é a mensagem de hoje. Porque todas as vezes que Deus fala, não tenha medo, não tem um ponto final depois, tem uma vírgula. E aí ele completa, não tenha medo, porque eu estou com vocês. Você não está sozinho. Você pode ser abandonado pelos seus amigos, pela sua família, pelo seu emprego, por todas as pessoas, mas você nunca será abandonado por Deus. E eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em Salmos, no capítulo 23 e versículo 4. Salmos 23, versículo 4. A Bíblia diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. O salmista aqui, ele não está falando, eu estou na Disney e por causa disso eu não tenho medo nenhum. Eu estou em Paris comendo croissant e por isso eu não tenho medo nenhum. Eu estou num spa relaxando e por isso eu não tenho medo nenhum. Ele está num lugar que ele deveria ter medo. Ele está no vale da sombra e da morte. Ele está num lugar que ele deveria ter medo. É normal ter medo no vale da sombra e da morte. Mas ele continua sem medo nenhum. Porque não é aonde ele está, é quem está com ele. Porque mesmo nas piores situações da sua vida, os momentos mais tristes da sua vida, mesmo diante da morte, ele continuará com você. E por isso, você não deve ter medo nenhum. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós temos uma tendência muito grande a continuar a ter medo e mais medo e mais medo e mais medo. Porque hoje em dia a gente tem pessoas que têm medo de falar com outra pessoa. A gente tem pessoas, isso talvez aconteça mais com adolescentes e com jovens, que já chegaram para mim e falaram isso e falaram assim: Hugo, eu tenho medo eu gosto daquela menina ali, mas eu tenho medo de falar com ela. Tenho medo de chegar nela, elogiar ela. Tenho medo. Ou algumas pessoas falam assim: pastor, Deus me deu uma coisa, consegui um emprego, mas eu tenho medo de ir lá contar um testemunho. Eu tremo, não sei, eu fico com medo. Nós temos talvez um índice de medo crescendo a cada vez mais. De tudo e de todos. A gente tem medo de todas as coisas. E eu fiz uma pesquisa rápida no Google e eu vi que 20% de toda a população mundial tem alguma fobia. 20%. Então, de 10 pessoas, 2 têm alguma fobia. Tem medo de alguma coisa. E aí tem as mais comuns. Medo de aranha. Medo de altura. Medo de mergulhar. Medo de ficar preso num lugar pequenininho. Mas tem outras que são absurdas. Tem gente que tem medo de vento. Tem gente que tem medo do sol. De sair e pegar um sol. Tem gente que tem medo de sentar numa roda e conversar com as pessoas. Normal. Como foi seu dia? Foi legal. Nossa, trabalhei bastante. Estou cansado. Tem gente que tem medo. Medo é medo. Não é vergonha, é medo. Eu não estou falando de vergonha. Estou falando de medo. Aquilo que te paralisa. A tendência é com que os nossos medos cresçam cada vez mais. Mas só vai crescer quando você estiver olhando só para aquilo. Só para o medo. Só para o problema.
Aí vai crescer. Mas igual o salmista falou aqui, quando eu olho para o Senhor e eu vejo que Ele tem um cajado que me protege, eu não tenho medo nenhum. Não importa onde eu estou, não importa qual é a minha situação, não importa, eu não tenho medo, porque Ele te e me protege. Só que o medo, ele vai além. Ele não é só uma emoção. Presta atenção. Porque aqui vai conectar 100% com as orações que estão sendo feitas nesse púlpito. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos mostra que o medo vai além de uma emoção. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, em outras versões, um espírito de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. Ou seja, o medo não é só uma emoção. O medo não é só um sentimento. Muitas vezes, o medo é um espírito que está assolando a sua vida. Muitas vezes, o medo é um espírito que está nos seus ombros, que está te acompanhando o tempo todo. Um espírito opressor sobre a sua vida. E esse tipo de medo, você só vence com outro espírito, que é o espírito que Deus te deu. É um espírito de amor. É um espírito de coragem. É um espírito de vida. É um espírito de confiança no Senhor. Então, quanto mais você tem o Espírito de Deus, menos você tem do espírito do medo. É natural. Quanto mais você tem de Deus, quanto mais você confia nele, quanto mais fé você tem, menos medo você vai ter na sua vida. Porque Jesus conta uma parábola de duas pessoas que construíram casas. Um construiu na areia, o outro na rocha. E a tempestade vem para os dois. A tempestade alcança tanto um quanto o outro. A mesma tempestade, a mesma intensidade, a mesma velocidade dos ventos. Só que um deles vai ficar com medo, porque a casa dele está na areia. E o outro que construiu a casa na rocha, ele vai dormir à noite tranquilo, sem se preocupar com nada. Porque ele sabe que ele construiu a casa dele na rocha. E você? Está construindo a sua casa na areia ou na rocha? Porque a tempestade, se não chegou, vai chegar na sua vida. Eu não estou sendo profeta do caos. Não é isso. É porque no mundo vocês terão aflições. Jesus falou isso. E Jesus não é um profeta do caos. É porque vai chegar a tempestade. E depois outra, e depois outra, e depois outra, e assim vai. Mas aonde está firmado a sua casa? Areia ou firme na rocha? Se está na rocha, pode dormir tranquilo. Ele te protege. E agora, na quinta-feira, a Stephanie veio aqui com o pessoal do louvor fazer a reunião. E eu fiquei em casa sozinho e eu fiquei estudando. Orando, estudando. E aí, eu cheguei em uma passagem, que talvez seja uma das passagens mais conhecidas da história da igreja, que é em Josué, no capítulo 1, versículo 9. E eu entendi que Deus está pedindo duas coisas para nós, hoje, a partir de hoje. Josué, capítulo 1, versículo 9.
Deus, conversando com Josué, diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Então, repita comigo: força e coragem. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E a história aqui é muito simples, irmãos. Moisés, que era o líder do povo, bateu as botas. Morreu. Acabou. A jornada de Moisés acabou ali. Ponto final. E aí sobrou para Josué. Josué é o novo líder. Josué vai conduzir o povo de Deus. Josué vai ser o profeta, o sacerdote, ele vai cuidar do povo de Deus. O povo que Deus tanto ama. Está na responsabilidade de uma pessoa, Josué. E aí Deus conversa com Josué e diz assim: seja forte e corajoso. Só que na quinta-feira eu percebi algo que eu nunca tinha percebido, e também, pelo menos eu, nunca ouvi. Deus não pede uma coisa para Josué, pediu duas coisas: força e coragem. Porque o problema nosso, irmãos, é que muitas vezes, ou a gente é só forte, ou só corajoso. E eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de entender. Quando a gente tem muita coragem, então, o pastor chega para o Hugo e fala assim: Hugo, a partir de hoje você vai ser o líder dos jovens. Você que vai cuidar dos jovens, fazer reunião com eles, orar com eles, discipular eles, ensinar eles. É você. Se eu aceito, eu sou corajoso. Porque eu estou assumindo um novo desafio na minha vida. Eu estou entrando nesse novo desafio. É coragem. Então, quando você entra numa faculdade, num emprego novo, tenta abrir um empreendimento, você está sendo corajoso. Você está entrando, é coragem. E muitos de nós temos coragem de assumir alguns desafios nas nossas vidas. Coragem, coragem, coragem. É isso que Deus está pedindo para Josué. É isso que Deus está pedindo para a sua vida. Seja corajoso. Mas não acaba aí. Porque você também precisa ser forte. Então, se você vai entrar numa faculdade, você precisa de força, porque você vai dormir menos. Vai. Você vai gastar muito dinheiro. Força. Talvez tenha dias que você precisa economizar muito mais. Força. Hugo entrando como líder de jovens, eu preciso orar mais, preciso ler mais, vou dormir menos também. Emprego novo? Força. Você vai ter que aprender mais, se dedicar mais, estar com os ouvidos mais abertos para aprender mais rápido. Não basta só coragem. Você precisa de força. Força e coragem. Porque eu vou falar algo aqui que não estava programado, não estava aqui no meu esboço, mas esses dias eu sentei para conversar com o Elton, e a gente sempre conversa comendo alguma coisa. Fui lá na casa dele, a gente estava comendo e conversando, e acho que ele, a Pri e a Teca foram as únicas pessoas que eu conversei sobre isso, mas a gente sempre ouviu, e eu creio nessa promessa, que o que a gente demoraria 10 anos para fazer, a gente vai fazer em 1 ano. Só que, eu não sei se vocês conseguem perceber a lógica. O que a gente precisava amadurecer em 10 anos, a gente vai precisar amadurecer em 1 ano. Não é só as bênçãos que vão acelerar. O amadurecimento precisa acelerar. A coragem precisa acelerar. A força, a dedicação, o empenho, a responsabilidade. Todas as coisas precisam acelerar. Porque não faz sentido Deus acelerar as bênçãos se você não acelerar o quanto você vai ser maduro. Não faz sentido eu te pegar a Cecília e falar: Cecília, a partir de hoje você vai fazer faculdade de medicina. Por quê? Porque ela não está madura. Não faz sentido o pastor falar: Bruna, a partir de hoje é você que vai dirigir o carro e vai levar a gente para a igreja todo domingo. Não faz sentido.
Talvez quando o Bruno tiver 18 anos, tirar a carteira dele, estiver habilitado, o pastor vai falar, está liberado. Mas ele precisa chegar nesse momento de amadurecimento. E eu creio que Deus vai sim acelerar as coisas. A pergunta é, você está preparado para amadurecer mais rápido? Está preparado para crescer mais rápido? Porque foi falado aqui diversas vezes. Deus vai chamar cada pessoa pelo nome para entrar nessa igreja aqui e ter vidas transformadas. Só que a pergunta é, a gente está preparado? Você está preparado para cuidar de alguém? Está preparado para ensinar alguém? Está preparado para orar por alguém? Você está preparado? Se chegar agora no final do culto, acabou o culto, amém, glória a Deus, apaga a luz, e alguém falar com você e falar, preciso de um conselho. Você está preparado para aconselhar essa pessoa conforme a lei de Deus? Não é conforme o que você acha que é legal, conforme os pensamentos do Senhor. Está preparado? E muitas vezes, a gente não vai se preparar para isso, porque a gente tem medo. Muitas vezes a gente deixa de avançar e de crescer, porque nós temos medo. E nessa noite, eu declaro sobre a sua vida as mesmas palavras que Deus revelou para Josué. Seja forte e corajoso. Força e coragem. Força e coragem. Força e coragem. Porque o Senhor, não é o Hugo, não é o seu marido, não é o seu filho, não são os seus pais, não é a sua esposa, porque o Senhor estará o tempo todo com você. Força e coragem. E eu vou pedir para que você se coloque de pé. Porque agora eu vou pedir para o Vitor abrir em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Porque essa passagem falou agora comigo no culto. Nesse momento agora, Deus ministrou, me fez lembrar dessa passagem. Essa passagem que eu orei ela essa semana. Porque estava conversando com Deus, Pri, e eu falei, vendo minha programação, minha agenda, falei, cara, essa semana aqui vai ser pauleira. Vai ser muito doído, vai ser muito cansativo. Porque na terça, paz no lar. Quarta, culto. Quinta, estudei para pregação. Sexta, reunião sobre o evento do Dia das Mães. Sábado, eu fiquei o dia inteiro aqui. Depois eu ia para casa estudar mais um pouco. Aí tinha um jovem abençoado aqui, do culto das mulheres. Eu tive que vir para cá, ficar com ele um pouquinho. E aí hoje de manhã, a gente acordou mais cedo, chegou aqui, orou das 9 às 10h30. Depois das 10h30 até meio-dia, a gente foi com os jovens. E aí hoje à tarde eu estudei mais um pouco, dormi um pouquinho, estou aqui. Amanhã vai ter reunião de novo sobre o Dia das Mães. Terça-feira, paz no lar. Quarta, culto de novo. E quinta, por enquanto, não tem nada programado. Por enquanto. E aí, olhando essa programação que estava lá na minha agenda, eu falei, Deus, vai ser cansativo, vai ser doído. E aí ele colocou essa passagem no meu coração, que diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E por que você está falando isso? Para falar que sua agenda está cheia? Não. Não é isso. É para falar que eu fiquei com um pinguinho de medo de não conseguir cumprir toda essa agenda. Fiquei, quando eu vou descansar? E agora, Deus... E aí ele colocou isso no meu coração. Ele falou assim, Hugo, exteriormente, o seu corpo físico, você vai estar muito cansado. Mas por dentro, meu amigo, você vai estar queimando cada dia mais. E essa é a mensagem de hoje para você. Não importa o quanto vocês estejam cansados por fora, Deus está te renovando dia após dia, dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias existe um renovo para a sua vida.